Olha, fiel, vou ser sincero com vocês, viu? Eu que estou aqui desde o conforto da minha casa, fazendo aqui esse vídeo, gravando esse vídeo aqui, esse pós-jogo, eu tô indignado com esse futebol do Corinthians apresentado hoje. Agora imagino meus amigos, tenho vários amigos que estão lá na Argentina, tanto os que moram lá quanto os que foram daqui do Brasil pra lá. Imagino como esses caras não estão em vendo o time titular do Corinthians simplesmente empatar nada mais, nada menos com o time reserva do Huracan. Sendo que um empate já era suficiente para a gente se classificar. Coisa que já era motivo de vergonha, né? Se classificar ali empatando, dependendo do resultado lá da Colômbia. O Corinthians tinha que ganhar esse jogo. A gente sabia, tudo bem, que é um jogo difícil e tal, mas eu não imaginava que o Huracan ele ia entrar com o time reserva. Para mim, o Huracan ia entrar com força máxima. Apesar que eles já estavam classificados, né? É uma questão de pensar também, eu não pensei. Eles entraram com o time reserva e o Corinthians não foi competente simplesmente para ganhar desse time reserva do Huracan. Uma vergonha, honestamente não sei nem o que dizer. Eu separei aqui uns cortes do programa Linha de Passe da ESPN para ver aí todos os comentaristas, né? É um banquete também para os comentaristas, né? Uma eliminação do Corinthians, né? Desse nível, dessa magnitude, porque eles gostam, os comentaristas gostam. Mas eu separei aí, vamos analisar junto. O Corinthians tem que melhorar muito, essa é a realidade. Tem que sair da situação o quanto antes, porque não dá não. Desse jeito que tá, não dá. Só nos resta agora o Brasileiro e a Copa do Brasil. O lado bom disso, se é que tem um lado bom disso, é que vai vir aí uma paralisação nos campeonatos e o Corinthians vai ter tempo para treinar. E eu espero que o Dorival coloque esses caras para trabalhar, para treinar bastante, para poder voltar, quando voltar aos campeonatos, com uma outra postura de um time vencedor, porque tá complicado. Enfim, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e deixa o seu comentário também para ajudar aí no vídeo, qual a sua opinião sobre essa vergonha, né? Foi vexatório essa atitude do Corinthians hoje, essa eliminação aí. Então vamos lá. Não sei onde vai parar. Vai pro fundo do poço. André Kfouri, você odeia a palavra vexame. Algumas vezes eu não odeio. Não odeio a palavra vexame, não. Não odeio nenhuma palavra. Eu não acho que a palavra vexame é apropriada para ser usada na enorme maioria das vezes em que ela é usada no esporte. Mas hoje, dá pra usar? Vexame, não. É vergonhoso, sem dúvida. Vexame, não. O Corinthians não foi eliminado da Copa Sul-Americana por equipes que não fazem parte do mundo do futebol do qual ele faz parte. O América, o Huracan, são times que fazem parte do mesmo mundo que o Corinthians. Nós estamos falando de um caso em que uma equipe da primeira divisão é eliminada de uma Copa de um país para um time da quarta divisão, esse tipo de coisa que às vezes acontece. Sem dúvida nenhuma, é uma vergonha, é embaraçoso, é tremendamente prejudicial para o clube de todas as formas, mas eu não acho que vexame seja adequado. Vexame é o que os políticos do Corinthians fazem há tanto tempo no clube. Vexame foi a noite de ontem com o presidente, mais um presidente afastado, a festinha, né, a ceninha que ele fez antes da reunião do conselho por saber que ele seria levado ao impeachment, então ele se retira, mas diz que não é uma renúncia, vai tentar voltar na justiça. Isso tudo é um vexame. O que o time fez dentro de campo hoje é algo embaraçoso e não é a primeira vez. Ô, Jean e Birner, vou escutar vocês daqui a pouquinho. Quero saber como vocês classificam esse momento do Corinthians e essa saída precoce da Sul-Americana. Mas vamos ouvir o Dorival. Como é que ele classifica a saída? Time de impotência, né? Até porque logisticamente, dentro de tudo aquilo que nós preparamos para essa partida, esperávamos naturalmente uma atuação um pouquinho diferente daquilo que aconteceu. Nós temos que assumir esse compromisso e uma responsabilidade ainda maior em relação àquilo que foi feito hoje. Tínhamos naturalmente a intenção de buscarmos o melhor resultado possível, tendo uma atuação diferente daquilo que nós vimos. Pela terceira vez nós tomamos um gol no retorno do segundo tempo e isso tem penalizado a nossa equipe consideravelmente. Nos tirado aí pontos importantes e inclusive a possibilidade de uma classificação como na noite de hoje. Temos que continuar trabalhando, melhorando, temos que crescer, temos essa obrigação e esse compromisso com o nosso torcedor. Dorival, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão aqui. O Corinthians foi eliminado da Libertadores ainda na fase pré, agora
eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana, da fase de grupos. O quão é ruim para a instituição Corinthians essas eliminações? Quão ruim? Porque o torcedor sente na pele, né, as brincadeiras, as piadas dos adversários. Olha, o sentimento é de todos nós, né, que estamos aqui dentro profissionalmente. É um momento difícil para todo mundo. Naturalmente nós nos entregamos em campo buscando aí o melhor resultado. Acabou não acontecendo. Nós temos aí duas competições muito importantes, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e temos que nos voltar totalmente para tentarmos apagar e deixarmos uma impressão bem diferente daquilo que foi as duas competições, ou foram, desculpem. Dorival, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Eu vou me ater apenas aos seus jogos como técnico do Corinthians na Sul-Americana. O Corinthians foi dominado contra o América no segundo tempo, bem abaixo contra o Racing, uma vitória, e hoje um jogo bem abaixo contra um time bastante modificado do Huracan. Corinthians que tem altos e baixos na temporada. Por que na Sul-Americana, por que nas competições internacionais o Corinthians só teve baixos, né? E se houve um desinteresse do elenco, da gestão, quanto à Sul-Americana, para o Corinthians terminar eliminado nesse momento? Olha, teoricamente nós colocamos a melhor equipe para jogarmos a Sul-Americana, então não há como você pontuar que exista um desinteresse geral de todos. Ao contrário, a nossa preocupação era a nossa passagem nessa fase, o que seria muito importante para todos nós. Nós focamos toda a atenção possível justamente para essa partida, preparamos a equipe para um momento como esse. E realmente a qualidade da partida hoje foi muito aquém daquilo que nós deveríamos e gostaríamos que acontecesse. Aqui, Dorival, Bruno Lagória para Roma Esportivo. Queria perguntar, por caso do Garro, como você vê o jogo dele no segundo tempo? O Garro é um grande jogador, ele vem evoluindo, vem melhorando. Tínhamos a expectativa de 30 minutos, até uma conversa com ele, e ele me posicionou dessa forma. Eu espero que ele continue nesse processo de evolução e rapidamente se reintegre aí ao nosso grupo. Dorival, aqui, boa noite, tudo bem? Lucas Guimarães para Quinta Maricha. No primeiro tempo, o Corinthians usou muito o lado esquerdo para atacar com o Angeleri. Fez muitos cruzamentos na área, apesar da ausência do Yuri Alberto no jogo de hoje. Isso foi um pedido seu? Não, foi apenas uma situação que foi criada pela equipe. Nós temos trabalhos de aproximação de 1-2 para que justamente, em razão principalmente de termos jogadores bem técnicos por dentro, nós possamos realizar esses tipos de jogadas. Proporcionou ao longo da partida, nos proporcionaram situações de cruzamentos, infelizmente não aproveitados, mas realmente nós criamos algumas situações pelos lados do campo, tanto do esquerdo quanto também do lado direito, porém não tivemos a felicidade de concretizarmos em gols. Dorival, aqui. Rodrigo Tomás, do canal Top Corinthians. Eu queria que você falasse exclusivamente das alterações, principalmente a entrada do Thales e do Coronado. O que você achou do desempenho dos jogadores hoje? Nós queríamos abrir um pouco mais nosso time. Nós voltamos para o segundo tempo justamente com essa definição. Abrimos um pouco mais, tentarmos explorar um pouco mais os lados do campo, com Thales, e principalmente do lado direito, depois da entrada do Matheus, nós ficaríamos com o corredor para podermos buscar passagens. Aconteceram em algumas situações, não se completaram as jogadas, mas eu acho que foi uma tentativa importante dentro de um contexto que vinha sendo apresentado dentro da partida. Dorival, buenas noches. Iván Levato para Rock and Roll, aquí en Argentina. Quiero consultarle, ya sin competencias internacionales, ¿cuál pasa a ser la obligación de Corinthians a nivel local en compitiendo? A obrigação é o melhor campeonato brasileiro possível e lutarmos até o fim da Copa do Brasil, que será muito importante para o clube. Dorival, tudo bem? Boa noite. Rafael Squila, da TV Globo. Olhando o jogo assim de fora, sentiu que dentro de campo os jogadores estavam, não sei se apático seria a palavra,
mas não tinham aquele senso de urgência que o jogo pedia, principalmente após o gol do Dacan. Você sentiu também isso? Que parecia que o time estava desconectado com o que era essa partida hoje? O Corinthians precisava vencer hoje para não depender do resultado lá na Colômbia? Olha, nós preparamos a partida da melhor forma possível, podem ter certeza disso. Esperávamos naturalmente um rendimento um pouquinho diferente. Não é uma desconexão, mas tem momentos que você não consegue traduzir em campo aquilo que você prepare. E nós tivemos um jogo onde, no retorno do segundo tempo, tomando um gol, a equipe adversária se fecha ainda mais e dificulta as infiltrações. Nós tivemos ali algumas boas situações, porém não fomos efetivos em nenhuma delas, o que nos tirou uma possibilidade real de podermos aí confirmarmos a nossa classificação em razão daquilo que a partida desenhava, daquilo que era apresentado, principalmente do primeiro para o segundo tempo. Não foi uma noite feliz, tivemos aí muitas dificuldades para finalizarmos a maioria das nossas jogadas. Dorival, boa noite, Vitor Scaroli do Portal Meu Time. Vocês saíram de Belo Horizonte, o Augusto Melo ainda era presidente do Corinthians, vocês desembarcaram em Buenos Aires, tudo já tinha mudado, o Augusto Melo acabou sofrendo impeachment. Queria saber de você, muda no dia do Corinthians ali no CT Joaquim Grau, trabalho, se você já conversou com o Maristali também, que é o presidente do Corinthians. Obrigado. Não tivemos nenhum contato. O nosso trabalho e a nossa preocupação é para dentro do CT, fora do CT eu não posso responder por nada. Eu sinto naturalmente pelo presidente, sinto por esse momento do clube, mas nós estamos trabalhando para o Corinthians e dentro do centro de treinamento. A parte, fora, as paredes ali do centro, eu não tenho como falar nada em razão do desconhecimento da situação. Desconhecimento que eu falo mais detalhado, não é? Nós temos as nossas obrigações lá dentro e nós temos que responder pelo dia a dia do nosso clube. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Tá aí, entrevista coletiva do Dorival Júnior. Algumas perguntas falando sobre a temperatura do time em campo, Birner. Você sentiu isso? Era um time que estava desconectado, abaixo do que o jogo pedia? Eu acho que sim, mas eu não sei exatamente o porquê. Quando o Hugo Souza fala sobre aprendizado depois do jogo, eu achei a entrevista dele muito realista. Porque toda a campanha do Corinthians em torneios sul-americanos esse ano foi abaixo da crítica. O time nunca rendeu o que pode. E óbvio que o goleiro, quando vai ser entrevistado, ele tem que falar alguma coisa. E ele é um líder do elenco, então ele vai lá e diz o que ele pode dizer. Mas se a gente pegar entrevistas anteriores dele, o discurso foi o mesmo. E parece que alguma coisa não foi aprendida. Se eu falar que falta empenho dos jogadores, eu não sei se falta um jogo coletivo melhor, mas o time jogou abaixo com o Ramon do que podia em jogos na pré-Libertadores, antes da fase de grupos. Eu acho que você olha o Hugo, por exemplo, você vê um comportamento diferente de um e de outro jogador. Agora, a questão não é se teve ou não um comportamento abaixo do necessário, porque isso é muito claro que teve. A questão é o porquê. Eu acho que o papel do Dorival é identificar isso. Ele na entrevista foi bem assim, jogou bem na defesa. Na entrevista, ele sabe que não está bom. Ele sabe que o time, por mais que não seja brilhante, pode render mais. É óbvio que ele não teve muito tempo para preparar isso, mas ele também não escondeu que esse jogo foi a prioridade do Corinthians na semana. Sim. Foram colocados os melhores jogadores à disposição. E eu acho que tem uma coisa que também é difícil de explicar. O Corinthians tem 18 disputas de Libertadores e 10 de Sul-Americana. Tem um título invicto, na única vez que chegou a uma decisão. Você pega os rivais de São Paulo, por exemplo. São Paulo tem, se não me engano, 6 finais, o Palmeiras tem 6, o Santos tem 4. O Corinthians chegou em uma decisão. E o Corinthians jogou a Libertadores, por exemplo, mais vezes do que jogou o Santos. Né? O Vasco tem um título, jogou acho que 9 ou 7, 8 vezes a Libertadores. Por que o Corinthians, em torneios sul-americanos, cai de rendimento? E o torcedor se incomoda, e tem razão para se incomodar, porque você olha peso da camisa, dependendo da temporada, investimento, eu estou olhando muito mais passado do que para o momento vivido hoje, é uma coisa a se pensar. Porque, como disse o Hugo, perder já está perdido, alguma coisa precisa ser aprendida.
para o time conseguir jogar o futebol mais próximo do que ele pode, independentemente da situação política do clube, porque eu acho que ela ainda não chegou nos jogadores. Posso estar enganado, mas eu acho que ela ainda não chegou nos jogadores. Eu não consigo achar uma conexão, por exemplo, dos problemas políticos do clube com a atuação dos jogadores nessa partida ou na fase pré-Libertadores. O time simplesmente oscila muito. Faz alguns grandes jogos, como fez contra o Inter, e outros jogos o time some, desaparece, como foi contra o Flamengo. E eu acho que o Corinthians precisa aprender alguma coisa com isso, que precisa mudar. Bom, eu não sei vocês, mas eu, Thiago Nunes, na minha opinião aqui, na minha humilde opinião, o Corinthians tem alguns jogadores ali que deveria mandar embora. E eu vou citar aqui algum deles. Félix Torres, por mais que tá jogando ali mais ou menos, mas é café com leite ali na lateral. Melhor do que na zaga, né? Pelo menos isso. Não tá fazendo mais cagada como fazia, mas ainda assim ele erra muito passe. Félix Torres, Kaká, Ramalho, Mateuzinho também. Pode ir embora. Quem mais? Bidon pode ir embora. Thales Magno pode ir embora. Héctor Hernandes. Quem mais? Tem muito jogador do Corinthians ali que... Alex Santana, Charles. São jogadores que... Tá bem, algum deles ali nem joga direito, mas... E quando a gente precisa? Coronado. Pode ir embora, Coronado. Vai embora. Pode ir embora. E quando a gente precisa? Porque o Corinthians chega um momento, como precisou aí do Coronado, né? Precisou do Coronado, que o Garro tava machucado, e o camarada simplesmente em nenhum jogo ele apareceu. Em nenhum. Pra não dizer que em nenhum jogo ele não apareceu, ele fez um golzinho aí em um desses jogos aí, não lembro contra quem foi, lá na Arena. Fez um gol. O cara não aparece, meu. Não aparece. 2 milhões de reais por mês e o cara simplesmente não aparece. Enfim, essa é a minha opinião. Mandar toda essa galera ir embora, contratar jogadores novos, ou dar oportunidade aí pra molecada da base. Não é possível que na base não tenha jogadores, não tenha 1, 2, 3 ali que possa se aproveitar no time profissional. Não é possível, meu. Não é possível. Não são mais de 80 moleque da base que tem lá. Não é possível que tenha 2, 3 que possa ali ser melhor do que essas dragas que tá no time do Corinthians. É impressionante. Mas enfim, deixa sua opinião aí nos comentários também. Eu vou ficando por aqui, não tenho nem muito o que falar, porque é uma vergonha, de verdade, uma vergonha. Esses caras deveriam ter vergonha do que aconteceu no Corinthians. Primeiro, eliminação na Libertadores, agora na Sul-Americana, que os caras até zoam, né, que é a Série B da Libertadores. Enfim, Campeonato Internacional, Corinthians sempre deixando a desejar. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians.